Eu sei que eu tô praticamente atrasada, mas eu não podia deixar de fazer um vídeo falando sobre os meus álbuns favoritos de 2023, os álbuns que marcaram o meu ano. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo bastante sobre música aqui no YouTube, mas também falo sobre outros assuntos relacionados ao mundo do entretenimento, como séries e filmes. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda bastante, e vamos lá. Antes de mais nada, eu queria estabelecer algumas regras com vocês. Tem gente que já acompanha o canal há mais tempo, já assistiu meu vídeo de melhores do ano passado, mas tem gente nova, então vamos estabelecer regras. Primeiro, aqui a gente vai conversar sobre os meus álbuns favoritos. Não necessariamente esses são os melhores álbuns do ano. Aqui eu falo sobre os álbuns que me marcaram, os álbuns que foram os meus favoritos mesmo, os que eu mais ouvi, os que mais estiveram comigo ao longo do ano, os que eu mais gostei. E aí, a gente sabe que música é bastante subjetivo, né? Então, talvez o seu top 10 álbuns do ano seja completamente diferente do meu e tá tudo bem, tudo ótimo, não tem problema nenhum. Inclusive, eu quero muito saber qual é o top 10 de vocês que estão me assistindo. Deixem aqui embaixo. Quem não quiser escrever o top 10 pode fazer um top 3, top 5 ou só me falar o seu álbum favorito do ano e aí eu vou tentar respondendo. Tem vários álbuns que eu ainda não tive a oportunidade de escutar. Inclusive, se você tiver um álbum pra me indicar, escreve nos comentários. Se eu já tiver ouvido, eu te respondo dizendo que eu já escutei e o que eu achei, se gostei ou não gostei. Mas se eu não tiver escutado os álbuns que vocês estiverem, inclusive, sugerindo, eu aproveito pra dar uma chance em 2024, não vai dar pra dar uma chance em 2023, porque o ano já acabou, mas eu prometo tentar escutar. Então tem algumas coisas que eu não ouvi direito, outras coisas que eu ouvi, que eu gostei, mas que, infelizmente, não conseguiram entrar no top 10, porque esse vídeo é só do meu top 10 álbuns favoritos, nem sempre dá pra colocar tudo, na verdade é muito difícil colocar tudo. Eu fiz uma pré-seleção de uns 20 álbuns mais ou menos, e foi dolorido escolher quais seriam os 10 que entrariam nesse vídeo, tá? Mas enfim, a gente continua conversando sobre outros álbuns além dos que eu trouxe aqui pra vocês também. E a minha segunda regra, e basicamente é isso, temos duas regras, é que só estamos falando neste vídeo de álbuns novos. O que isso significa? Álbuns lançados do dia 1º de janeiro ao dia 30 de dezembro, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, mas isso quer dizer, acima de tudo, que eu não vou incluir regravações nesse vídeo. E eu falo isso especificamente porque não é novidade que a Taylor Swift é a minha cantora favorita, que tem muito conteúdo sobre ela, e que ela lançou 2 regravações esse ano, a do Speak Now e a do 1989. Foram com certeza os meus álbuns mais ouvidos do ano, tá? Não vou negar. Mas eu não trago esses álbuns aqui porque seria injusto. E aí, não só a Taylor Swift lançou regravação esse ano, como Demi Lovato também lançou uma regravação das suas músicas antigas na versão rock, que foi revamped, né? E também não vai estar aqui pelo mesmo motivo, tá bem? Então é isso, regras estabelecidas, vamos ao top 10 álbuns favoritos do meu ano. E eu já vou começar roubando. Porque eu quero fazer uma menção honrosa antes de falar o 10º lugar. Antes de falar todos os outros lugares. É uma menção honrosa, tá? Seguinte, um dos meus álbuns mais escutados desse ano, na verdade, não é de um artista ou banda que existe. É de uma banda fictícia. E aí eu achei que eu poderia roubar, entendeu? Que eu poderia falar sobre esse álbum sem precisar tirar um dos lugares que eu já tinha estabelecido pra lista de álbuns do ano. Então eu queria começar conversando com vocês sobre o álbum Aurora, de Daisy Jones and the Six. O livro Daisy Jones and the Six é um dos meus favoritos da vida, de verdade, eu sou apaixonada. E aí esse livro ganhou uma adaptação pelo Prime Video nesse ano de 2023. A gente vai conversar sobre essa adaptação com mais calma no vídeo de séries favoritas de 2023. Inclusive, esse livro, Daisy Jones and the Six, é de uma autora que se chama Taylor Jenkins Reid, e ela tem vários livros incríveis, e vários desses livros estão ganhando adaptações pro audiovisual. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo mais sobre ela, sobre os livros e sobre as adaptações. Então se você se interessar, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui do lado. Pouquíssimas pessoas no meu canal assistiram, pouquíssimas mesmo, e me faria muito feliz se você pudesse ir lá assistir depois de terminar de assistir esse vídeo. Mas essa é uma série que conta a história de uma banda fictícia, e aí essa banda lançou um álbum que também é a trilha sonora da série. E eu amei esse álbum, tem uma vibe pop rock dos anos 70, porque é onde a história se passa, né? A década em que a história se passa. Então, foi um álbum muito presente no meu ano. Eu escutei muito, tem músicas incríveis. E se você gosta desse tipo de música, se você gosta de bandas mais antigas, numa versão repaginada, com uma pegada, uma pitada de algo moderno também, vale escutar esse álbum. Eu amo esse álbum e eu não poderia deixar de mencioná-lo. Ele não entrou no meu top 10, só porque eu achei que dava pra falar de um álbum a mais
caso eu só mantivesse o top 10 com artistas que de fato existem, que de fato lançaram um álbum e que também são artistas pop, né? Porque a gente fala aqui sobre música pop, não sobre música de forma geral. A gente foca nos artistas de música pop. Enfim, com isso dito, 10º lugar. O 10º lugar pertence a um álbum que eu quase esqueci que ele tinha sido lançado e que eu tinha gostado tanto dele. Eu tava fazendo a lista e aí eu tava assim, nossa, quem vai ficar com o meu 10º lugar, né? Acho que vai pra fulana, acho que vai pra ciclana. E aí nos 45 do segundo tempo, eu tive entendeu? Me veio um negócio e eu falei, meu Deus! Eu tava esquecendo de um álbum importante que eu gostei muito. Então o 10º lugar, ele vai pro Silence Between Songs, da Madison Beer. Eu não tinha gostado tanto do primeiro álbum da Madison Beer, que ela lançou no ano passado. Talvez porque eu não ouvi tantas vezes, né? Às vezes se eu tivesse continuado ouvindo mais, eu teria me apegado. Mas eu não gostei tanto assim do primeiro álbum dela. E aí eu fui dar uma chance pra esse segundo álbum, que ela lançou em setembro, se eu não tô enganada. E acabou que eu gostei muito. A Madison Beer é o tipo de artista que eu gosto, no sentido de que eu gosto de artistas que escrevem as suas próprias músicas e que escrevem músicas sobre os seus próprios sentimentos, sobre suas reflexões, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida de uma forma honesta, de uma forma melancólica. É o tipo de música que eu gosto, vocês sabem disso, eu sou fã da Taylor Swift. Eu acho, inclusive, que a maioria dos meus álbuns favoritos desse ano são parecidos entre si quando o assunto é sonoridade, estilo de música, vocês vão perceber isso. Tem uma variante em comum entre a maioria desses álbuns, mas eu acabei gostando muito do Silence Between Songs. Tem uma música em específico que é 17, que eu sinto que a Madison Beer escreveu, mas eu poderia ter escrito. É uma música com a qual eu consigo me relacionar muito e onde ela canta sobre se arrepender de não ter aproveitado mais a sua juventude. Mas não só essa, tem outras músicas que eu gosto muito nesse álbum, então o meu 10º lugar é do Silence Between Songs, da Madison Beer. O meu 9º lugar é um álbum que eu acho que só tá em 9º porque ele foi lançado muito recentemente. Talvez se ele tivesse sido lançado mais cedo ao longo do ano, né, eu teria colocado ele num lugar mais alto, porque eu gosto dessa artista, eu gosto do estilo de música que ela faz e eu gostei do álbum. O 9º lugar é do Think Later, da Tate McRae. A Tate McRae é uma artista que já tinha aparecido na minha lista de álbuns do ano no ano passado, porque eu gosto muito do álbum de estreia dela, o primeiro álbum dela, que se chama I Used to Think I Could Fly. Inclusive, eu acho que eu gosto mais desse álbum do que do Think Later, talvez porque ainda não tive tempo suficiente de digerir esse novo álbum, mas ainda assim é um álbum que eu gostei muito. A Tate, ela teve uma virada de chave na carreira dela, né? Porque ela lançou o single Greedy, que tá nesse álbum, e que estourou no TikTok. Então isso trouxe muita visibilidade pra ela. Até então, ela não era uma artista muito conhecida. E ela, além de cantar muito, compor muito, ela também dança bastante. Então ela traz uma outra camada pra coisas que eu já gosto. Então acho que ela já tem características que eu gosto em artistas e ainda o plus da dança, que nem sempre é algo que eu valorizo acima de tudo, mas que, obviamente, traz bastante, agrega bastante pras performances dela. Então eu gostei que ela ganhou mais atenção esse ano, e com isso ela lançou o Think Later, que é o seu segundo álbum e que está no meu 9º lugar. O 8º lugar. O álbum que está no 8º lugar, eu inclusive acabei me questionando ao longo do meu processo de fazer essa lista, se ele entraria nesse top ou não. Porque a artista que lançou esse álbum é uma das minhas favoritas da vida. Eu sou apaixonada. Mas esse não é nem de longe meu álbum favorito dela. Eu acho que eu gosto da maioria dos outros álbuns dela antes desse álbum. Por isso, eu fiquei meio assim, não foi um álbum que me conquistou tanto ao longo do ano. Ainda assim, a gente tem músicas muito boas, e ainda assim a gente tá falando de uma artista que eu admiro muito, que é muito boa, e que fez um álbum de qualidade, mas um álbum que não se conectou tanto comigo. Então eu tava genuinamente na dúvida se esse álbum apareceria aqui e em qual lugar. Mas eu revisitei o álbum, revisitei outros álbuns também que eu estava pensando se eu entrava ou não, e eu decidi colocar o Endless Summer Vacation, da Miley Cyrus, no 8º lugar. Temos música, é um álbum bastante elegante, uma sonoridade mais classuda, eu gosto dele, mas eu acho que ele não tem tanta personalidade quanto outros projetos da Miley, como Plastic Hearts, como Can't Be Tamed, como o Breakout, até o próprio Bangers também, que é um dos maiores sucessos da carreira da Miley quando o assunto é álbuns, né? Mas ainda assim a gente tem algumas músicas muito boas. Os meus destaques do Endless Summer Vacation são provavelmente Jaded, óbvio, e River. E aí a Miley lançou Used to Be Young, que virou uma das minhas músicas favoritas
dela e que entrou como faixa da versão deluxe desse álbum, né? E eu acho que isso fez eu gostar ainda mais do álbum do que eu tinha gostado até o momento. Então é isso, o 8º lugar é de Miley Cyrus. I'm sorry that you're jaded. O 7º lugar é de um homem. Temos apenas 2 homens nesse top 10 e um deles está no 7º lugar. Eu acho também que esse álbum só está nesta posição porque eu não tive tempo suficiente ainda também de absorver tudo que eu acho que esse álbum tem pra oferecer, porque mesmo não tendo escutado tantas vezes ou por tanto tempo, é um álbum que eu gosto muito, que eu acho que é muito bom, que tem algumas camadas tanto de sonoridade quanto de letra muito interessantes e que pra mim é um dos melhores álbuns do ano, com certeza. Eu tô falando sobre o Something to Give Each Other, do Troye Sivan. E ele disse que ele escolheu esse título porque pra ele esse álbum era um presente que ele estava dando para os fãs, para as pessoas que estavam escutando as músicas dele, né? E eu acho que tem músicas muito boas mesmo. É um álbum em que ele consegue misturar muito bem uma sonoridade dançante com letras honestas e que falam sobre a vida dele. E eu adoro esse tipo de coisa, vocês sabem disso. Então é o meu 7º álbum favorito de 2023. No 6º lugar, temos Maisie Peters com o The Good Witch. A Maisie Peters é praticamente filha do Ed Sheeran, né? E aí colocar ela aqui até me fez me sentir um pouco menos mal de não ter incluído o Ed Sheeran nessa lista, porque ele lançou 2 álbuns esse ano. Ele é um cantor que eu acompanho há muitos anos, eu gosto muito do trabalho dele, sou fã, mas eu achei que os álbuns que ele lançou esse ano não tiveram tanta... Sabe, assim, não me conquistaram tanto quanto outros álbuns. Então ele estava na minha pré-seleção, mas ele não entrou no top 10 nem com o Subtract, nem com o Autumn Variations. Mas eu achei que eu tô honrando ele aqui ao trazer a Maisie Peters, que lançou um álbum incrível no primeiro semestre desse ano. Eu adoro esse álbum, gosto muito de Coming of Age, gosto muito de Lost the Breakup, gosto muito de Watch, de Want You Back. Então é um álbum que tem muitas músicas que eu gosto bastante e que tem uma sonoridade que foi muito presente no meu 2023, que eu acho que a Madison Beer também tem. É uma sonoridade um pouco similar. A Tate e o Troye, eles têm um pouquinho a mais, é uma coisa um pouquinho diferente. Tem uma parte mais dançante que esses outros álbuns não tem. Mas ainda assim, eu acho que é tudo ali meio parecido. Não de similaridade mesmo, mas de ter uma mesma vibe, uma mesma energia, que foi, na minha visão, a minha energia de 2023. Tem outros álbuns mais pra frente do top que também tem essa mesma energia e que vocês vão entender o que eu tô falando quando eu digo que eu acho que tem uma variante em comum nas minhas coisas favoritas, musicalmente falando, de 2023. Já ocupando o 5º lugar, temos o outro homem dessa lista e também o primeiro artista brasileiro a aparecer nessa lista. Eu não podia deixar de falar sobre o novo álbum do João, o Super. Foi muito difícil pra mim, esse ano, escolher qual álbum estaria em qual lugar, mas eu achei que o Super do João merecia o 5º lugar. Eu acho que esse álbum não é nem de longe o melhor álbum da carreira do João. Na verdade, eu acho que eu gosto mais de todos os 3 outros, talvez. O meu top 3 de músicas desse álbum é Alinhamento Milenário em primeiro, Julho e Milambi. Acho que são as minhas 3 favoritas. Eu gosto muito do João, não é novidade. Tô muito animada pra turnê dele. Estarei no Allianz Parque no dia 20 de janeiro, se tudo der certo, é o meu plano. E eu acho que ele tem contribuído muito pra música pop no Brasil e pra música pop do jeito que eu gosto. Acho que ele é o artista hoje de maior peso que faz o estilo de música pop que eu gosto em português, né, no nosso país mesmo. Então é um artista que eu admiro, que eu acompanho e que tá aqui no meu 5º lugar. Então pode me lamber, me enrolar, me apertar, pode me acender, eu vou te fazer lembrar que a gente... Ainda falando de música nacional, vamos falar sobre a Luísa Sonza, porque o Escândalo Íntimo é o meu 4º álbum favorito do ano. Eu fiquei nervosa porque eu não sabia em que lugar colocar esse álbum, mas eu revisitei, escutei mais uma vez um dia antes de gravar esse vídeo, 2 dias antes de gravar esse vídeo, pra ser honesta. E eu acho que eu consegui realmente perceber o tanto de qualidade que tem nesse álbum. Claro, eu já tinha percebido antes, mas eu consegui reafirmar isso. Eu acho que o Escândalo Íntimo tem alguns problemas que às vezes me deixam um pouco assim com o álbum. Um deles é, ele não foi lançado por completo, quando a Luísa tinha prometido um trabalho que só seria compreendido 100% se estivesse sendo apreciado por completo. E aí eu acho que isso faz o álbum perder um pouco do seu peso, da sua força. É pouco, porque ainda assim a gente tem músicas incríveis nele. A outra coisa também
que eu acho que complica um pouco. Eu não acho que esse álbum deveria ser tão grande quanto ele é. Eu acho que ele poderia perder os interlúdios e perder uma ou outra música, e aí sim ele seria impecável do começo ao fim. Eu entendo porque a Luísa quis fazer o que ela fez aqui. Ela queria lançar um álbum mais diverso, mais cheio de música e dividir pra criar um conceito, e eu acho que não tinha essa necessidade, porque a gente tem músicas no Escândalo Íntimo que são muito fortes, muito boas mesmo, assim. Tanto músicas mais complexas, como por exemplo Lança Menina, que é uma das minhas favoritas, mas a gente também tem outras músicas mais dançantes, como Carnificina e A Dona Aranha, que são muito animadas, muito pra cima e que precisavam estar aqui. Tem músicas românticas também, mais introspectivas, como Penhasco 2, quanto Chico, Iguaria, mas eu acho que tem uma ou outra música que não precisava estar aqui e que isso teria feito do álbum um álbum mais coeso e com mais valor quando a gente olha pra isso, pra esse projeto como um álbum. Ainda assim, é com certeza o melhor álbum nacional do pop no ano e tem muita música de qualidade, então tá aqui ocupando a 4ª posição dessa lista. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. Ai, eu tô subindo pelas paredes do quarto. E agora vamos de top 3, e o top 3 foi muito difícil, porque eu sabia que seriam esses 3 álbuns. Na verdade, eu percebi que seriam esses 3 álbuns quando eu parei pra olhar quais eram as minhas possibilidades, mas eu fiquei alternando essas três posições da lista em diversos momentos, tá? Em diversos momentos eu não sabia qual seria o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, mas eu acho que, olhando pra esses 3 álbuns, eu escutei os 3 álbuns, e aí eu deixei de lado o meu sentimento em relação a eles, ou o que eu mais tinha ouvido, enfim, essas características mais subjetivas da minha análise, e eu coloquei em ordem de qualidade, principalmente nesses 3, olhando só pra esses 3, né? Então, o meu terceiro lugar vai pro meu álbum, tirando Taylor Swift, mais ouvido de 2023, tá? Esse aqui foi o álbum que eu mais ouvi mesmo, eu não tô brincando. Ajuda, obviamente, o álbum ter sido lançado bem no começo do ano, tá? Esse álbum foi lançado em fevereiro, 24 de fevereiro de 2023. Então eu realmente escutei ele do começo do ano até o fim. É um álbum que eu escuto quando eu quero me acalmar, porque tem umas músicas mais calmas. É um álbum que eu escuto... Essa artista, na verdade, é uma artista que eu escuto quando eu quero dormir, não tô conseguindo dormir. O que é meio engraçado de falar, né? Mas eu tenho muita dificuldade de dormir, por exemplo, com alguns barulhos específicos ou com pessoas roncando do meu lado. Então é a artista que eu sempre coloco porque eu sinto que as músicas dela me acalmam. E esse álbum é um álbum que eu gosto muito mesmo. Então o meu terceiro melhor álbum do ano, meu terceiro álbum favorito, mas o meu mais ouvido de 2023 é o Good Riddance, da Gracie Abrams. Sei que tem muita gente que não gosta da Gracie Abrams, mas eu gosto muito dela. Eu, inclusive, fiquei muito triste porque no meu segundo show da Taylor Swift em Tampa, foi o show do dia 14 de abril, ela era um dos atos de abertura, mas a gente só conseguiu ingresso pro show quando ele estava prestes a começar. Faltava, sei lá, a gente entrou no estádio faltando nem 15 minutos pro show da Taylor Swift começar, então eu não vi os shows de abertura nesse dia. E eu queria muito ter visto, porque eu gosto muito da Gracie Abrams, eu adoro as músicas dela, e o Good Riddance é um puta álbum. Ocupando a minha segunda posição, segundo lugar dessa lista, a gente tem uma das minhas artistas favoritas da nova geração e um dos meus maiores crushes em celebridades da atualidade. Ela é tudo pra mim, tá bom? No segundo lugar temos Rihanna Rapp com o álbum Snow Angel. O Snow Angel é o primeiro álbum da carreira dela. Ela tinha lançado no ano passado um EP que ficou de fora da minha lista de melhores do ano justamente porque era um EP e porque foi lançado já pro final. Mas eu fiquei obcecada por esse EP. Eu, inclusive, arrisco dizer que eu gosto mais do EP do que eu gosto do álbum, tá? Porque o EP eu acho simplesmente impecável. Mas eu gosto muito também do disco de estreia dela, né? Tem algumas músicas que eu não me identifiquei tanto, que eu não achei tão legais, mas tem outras que me conquistaram muito, que eu acho que foram algumas das minhas mais ouvidas do ano, como, por exemplo, Pretty Girls, como, por exemplo, Talk Too Much, I Hate Boston, eu gosto muito. Gosto muito também de 23. Gosto de umas músicas que falam de idade, de coisas variadas, né, relacionadas à vida. Enfim, é sobre. A Rihanna Rapp é incrível, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a carreira dela. Ela, inclusive, vai interpretar a Regina George no filme do musical de Meninas Malvadas. Ela já interpretou a Regina George na Broadway e agora ela vai viver essa mesma personagem pro cinema. Esse filme estreia no começo do ano, começo de 2024, né? Acho que é dia 10 de janeiro. Estaremos falando sobre ele aqui. E a Rihanna é maravilhosa. Então eu acho que se você não conhece o trabalho dela, você deveria conhecer, você deveria ouvir esse álbum, porque ele vale muito a pena. E todas as músicas dela são incríveis. Ela é talentosíssima e belíssima também. I wonder if we should just sit here
primeiro lugar, eu vou ser bem básica e bem previsível. Vocês devem estar sentindo falta, né, de uma pessoa em específico nessa lista. O meu primeiro lugar é dela, Olivia Rodrigo, com o álbum Guts. E essa escolha de primeiro lugar me impressionou, porque eu não achei que ela fosse ser o meu primeiro lugar dessa lista. Eu gosto muito do Guts, mas o Sour, que é o primeiro álbum da Olivia, me tocou mais. É um álbum ao qual eu sou muito mais apegada. Então, quando o Guts lançou, eu gostei muito dele. Ainda assim, eu não achei que ele superaria o Sour pra mim, e não superou. Mas por ter tido esse pensamento, eu achei que ele não ia ficar num lugar tão alto na minha lista de melhores do ano. Mas quando eu parei pra olhar, esse foi um álbum muito presente na segunda metade do meu ano, né? Ele foi lançado em setembro, só também, é um álbum relativamente recente. Mas tem muitas músicas muito boas e é um álbum que eu escutei bastante. Então a gente tem aqui Bad Idea, Right, Vampire, que foram singles. A gente tem Making the Bad, que eu amo, Getting Back, que eu amo, Love is Embarrassing, All American Bitch. Então só tem músicas aqui que eu escutei bastante, que eu gostei muito. E por conta disso, por conta de olhar para o todo, entender que esse é o álbum com mais músicas que eu gostei, com mais música, que também é o álbum mais coeso pra mim e que faz sentido, que tem uma diversidade, que aborda alguns temas relacionados ao final da adolescência, o começo da vida adulta. Então é um álbum que tem características que eu gosto bastante e por isso, por esses motivos, ele está no meu primeiríssimo lugar. Yes, I know that he's my ex, but can't two people reconnect? I only see him as a friend. The biggest lie I ever said. É isso, essa é a minha lista de álbuns favoritos do ano. Agora eu quero saber a de vocês, então escrevam nos comentários pra gente continuar conversando, tá bem? Obrigada por terem me assistido até o final, um beijo grande e a gente se vê muito em breve. Tchau, tchau!